Vamos consultar alguns documentos históricos para assim entendermos nossas origens. Então, trabalhando sobre eclesiologia, então vamos ter um panorama histórico batista para entender essa eclesiologia, da onde vêm as nossas práticas, se estão de acordo com as Escrituras, qual foi a base para esses homens. E como já foi feita uma introdução semana passada, nós vimos que o que fomentou realmente, o que motivou esses homens a se separarem do sistema da Igreja Nacional, e quando eu digo Igreja Nacional, eu penso no anglicanismo na Inglaterra, o que motivou os batistas a se separarem? E nós vimos que foi um dos princípios da reforma, o sola escritura. Então, a base da palavra, olhando para as práticas e costumes de culto e adoração, eles viram que não estavam muito de acordo com as Escrituras, e isso foi realmente o que motivou esses homens a se separarem. Então, chamados eles de puritanos separatistas. Estão lembrados disso? Então, aí veio a nossa origem. Porém, precisamos de mais detalhes, precisamos de mais evidências, e este livro tem nos ajudado a enxergar essas evidências, tá bom? Vamos fazer uma breve oração e vamos continuar aqui o nosso estudo. Oremos. Pai de amor, eu quero te agradecer neste momento, mais uma vez, pela essa escola bíblica que se inicia. Peço, Deus, que o Senhor venha a nos dar alegria em conhecer a nossa história e, principalmente, olhando para a história, ver a sua providência divina. Porque se estamos aqui hoje, como batistas reformados, com uma confissão de fé, é porque através do seu querer, através dos seus decretos na linha deste tempo, é que realmente estamos aqui e temos uma herança histórica. E eu quero te agradecer, porque isso certamente é uma preservação do Senhor quanto à sua igreja, que zela, Deus, e guarda pela sua palavra. Então, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos esclarecer as dúvidas e conhecermos, Deus, conhecermos quem nós somos. E olhando para trás, para os nossos primeiros pais, certamente conheceremos isso. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá à igreja e continue, Deus, a nos direcionar e nos mostrar o caminho. Em nome de Jesus, que eu lhe peço. Amém. Então você pode acessar aí o documento, tá? Eu mandei os slides. Mas se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar aqui e eu vou fazendo a leitura. Tá, então, um panorama histórico batista, então a eclesiologia prática dos batistas particulares ingleses. O período analisado por James Hennihan é 1675, aí aqui está errado, 1705. Então, um período de 30 anos será analisado no que tange a história dos batistas, os princípios, os primeiros batistas. Tá? Então, entramos agora no capítulo 1. Tá? O capítulo 1, que vai falar sobre o surgimento e desenvolvimento das igrejas batistas particulares. E o autor cita: Cristo sempre terá um reino neste mundo. Tá? Cristo sempre irá preservar a sua igreja, preservando a sua palavra, preservando pessoas com coragem para defendê-la. Então, amados, se estamos aqui hoje, a igreja não se inicia hoje, nesses tempos. E algo que me chama a atenção no que tange a história é que a cristandade atual não se preocupa com história. Acha que simplesmente a igreja partiu-se do hoje, de quando eu existo. Esquece das doutrinas defendidas pela igreja, o que aconteceu com a igreja, os concílios, tudo que ela teve que se reunir para combater. A cristandade é relapse quanto a isso. E é algo que me causa espanto. Não ter interesse em conhecer da onde veio a igreja. Ah, eu tenho a Bíblia. Não, mas, amados, a igreja foi preservada ao longo do tempo. O fato de termos as Escrituras é bom, é excelente, é perfeito, sim. Mas com base nela, na linha do tempo, muitos fatos foram ocorrendo. E é importante eu conhecer isso, sim. Porque surgiram heresias, tentaram acabar com a igreja, tentaram mitigar a palavra, queimar as Escrituras. E como que esses homens e mulheres defenderam a fé? E assim nós chegamos aqui hoje.
Então é glorioso, é de um nível de exaltação a Deus ver essa preservação, e somente a história vai nos trazer esse entendimento. Senão seremos leigos. Pessoas desapercebidas, que vivem de acaso. O crente algum vive de acaso, irmãos. Tá? Então, James Hennigan diz: Cristo sempre terá um reino neste mundo. Através do quê? Da sua igreja. Através de homens e mulheres que creem na sua palavra. Tá? Então, veremos um pouco sobre isso no que tange o surgimento e desenvolvimento das igrejas batistas particulares. Tá? Então, vamos lá. Existem duas vertentes batistas. Quando surgiram na Inglaterra, os primeiros movimentos batistas se dividem em duas vertentes. Então veremos quais são, segundo o nosso historiador James Hennigan. É reconhecido que duas vertentes de batistas ingleses se desenvolveram no século XVII. O grupo mais antigo, que veio a ser conhecido como Batistas Gerais. Então esse foi o primeiro movimento que veio da Holanda. Estão lembrados? Houve uma grande perseguição aos separatistas. Esses migraram para a Holanda, que teoricamente era um estado laico, onde se podia ter qualquer tipo de religião. Porém, na Inglaterra estava tendo uma perseguição quanto ao anglicanismo, né? A religião predominante. Alguns foram para a Holanda, tiveram contato com os anabatistas, estão lembrados deles? E conhecidos pela sua teologia por obras, digamos assim, né? Tiveram contato também lá com o batismo por imersão e voltaram, né? Então, amados, após essa volta, surgiram ali, através de algumas separações no próprio meio, os batistas gerais. E foi resultado do retorno do exílio na Holanda, em 1611, de uma igreja anteriormente associada, estão lembrados dessa figura? John Smith? E posteriormente ele é aquele que se autobatizou. Estão lembrados dele? Ele se batizou, né? E ele era conhecido também pela sua teologia inconstante. Uma hora ele era calvinista, outra hora arminiano, né? E posteriormente liderada por Thomas Helps, né? Que era o companheiro dele, advogado, que custeou muito dessa ida para a Holanda, mas depois eles se separaram, justamente pelas convicções teológicas de John Smith. Se separaram. Esse grupo se definiu, entre outras convicções teológicas, como estou dizendo aos irmãos, por sua rejeição ao calvinismo, predominante na maior parte da vida da igreja inglesa. Então, qual era a teologia ou soteriologia predominante na Inglaterra, irmãos? Calvinismo, tá? O calvinismo predominava na Inglaterra. As igrejas anglicanas, teoricamente, são calvinistas também. Suas convicções soteriológicas é de salvação apenas por graça. Aí você vai vendo o que se tornou a igreja hoje em dia, principalmente os batistas. Frequenta aí as igrejas da CBB e veja quais são as pregações, quais são os embasamentos dessas igrejas no que tange a salvação do homem. Principalmente. Então, amados, na Inglaterra, olhando para a Inglaterra, olhando para o surgimento dos primeiros batistas, sejam gerais ou calvinistas, a teologia predominante da Inglaterra é calvinista. Que isso você tem em mente. E, amados, um dado importante é que, eu não sei se ele comentará sobre isso mais para frente, essas batistas gerais, que são batistas de teologia arminiana da época, elas foram extintas. Elas não conseguiram sobreviver na Inglaterra. Por quê? Porque era uma teologia fraca, digamos assim. Era uma teologia incoerente. E fora a perseguição que houve. Então, amados, vejamos. É como nós hoje, né? A dificuldade de ser calvinista hoje em dia. Por quê? Qual que é a teologia predominante no Brasil? Arminiana. Arminiana não, né? Semi-pelagiana. Semi-pelagiana.
Tá? Essa é a predominante. Porque de arminianismo clássico não tem nada dessa teologia que vemos hoje. Tá? Leia os escritos de Armínio, não tem problema nenhum você ler. Veja o que ele diz e compare com o que é pregado hoje nos púlpitos. Então na Inglaterra é o inverso. Pense em igrejas arminianas querendo ser predominantes em solo calvinista. Qual a chance disso acontecer? É a mesma coisa que chegar um arminiano no nosso meio. Vai acontecer o que com ele? O que você acha? Vai conseguir prosperar aqui com seus ensinos? Falar, ó meu amigo, você me desculpe, mas esse ensino aqui não, pode se retirar. Ou você se adequa, ou você se retire. É mais ou menos nessa ilustração o que ocorria na Inglaterra, irmãos. Então, por sua rejeição ao calvinismo predominante na maior parte da vida da igreja inglesa, um segundo movimento batista se desenvolveu 3 décadas depois, a partir de uma das igrejas separatistas de Londres. Então, neste ponto, 30 anos após, o primeiro surgimento ali dessas igrejas batistas gerais, 1611, surge então a primeira batista particular. Oriunda da onde? Do movimento separatista. Os puritanos que não se contentavam com o anglicanismo imposto pelo governo inglês, então eles rompem, e esse rompimento os irmãos sabem que foi debaixo de muita guerra, sangue, né? Lembram lá do movimento, a guerra civil que teve na Inglaterra? O movimento puritano, inclusive, foi um movimento de guerra, irmãos. E a fé estava envolvida nesta guerra, dentre outros assuntos. Esses batistas então passaram a ser chamados de batistas particulares. Os irmãos sabem definir por que batistas gerais e por que batistas particulares? Por que gerais? Por que esse termo? Quem lembra? Batistas gerais. Arminiano. Bem resumido, né? Ninguém lembra? Por que gerais? Salvação para todos. Expiação ilimitada. Então a salvação é aberta para todos. Agora os batistas particulares. Significa o quê? Expiação limitada. Né? Ou seja, salvação apenas para os eleitos. Tá? Como diz as Escrituras. Né? Então, amados, por causa da sua adesão aos princípios do calvinismo, tá? Batistas particulares, a gênese dos batistas, ou seja, a origem dos batistas particulares ingleses, embora esteja claro que os dois grupos batistas tiveram origens diferentes, sua gênese não foi vista com unanimidade. Foram desenvolvidas diferentes teorias sobre seus relacionamentos, especialmente com os anabatistas continentais. Tá? Então esses movimentos, nós veremos aqui, os dois, eles tiveram certo contato com os anabatistas. Tá? Digamos que os batistas gerais aderiram mais à sua teologia e não somente à forma de batismo, e os batistas particulares não aderiram à teologia e ficaram com o que é bom. Ficaram com o quê? Com a forma de batizar apenas pessoas que professam a fé, possuem frutos de arrependimento e por imersão. Tá? Então, John Smith ele ficou vislumbrado, né? É aquela história, irmãos. Essa história aqui que estamos vendo e veremos mais profundamente, nos deixa alguns ensinos de que meias verdades elas devem ser filtradas. Porque geralmente isso nós temos um ensino em Gênesis, como já foi exposto aqui. Satanás, quando se apresentou a Eva, ele disse verdades. Porém, embutido nessas meias verdades, ele colocou muitas mentiras. E foi justamente o que aconteceu com o John Smith. Ele viu lá que o batismo era uma forma bíblica, talvez, né, na visão dele, eu digo, mas ele não parou por aí, ele quis mais da teologia dos anabatistas e trouxe isso para a Inglaterra. Tá? Os batistas particulares, eles tiveram um filtro maior.
Eles aderiram à forma de batismo, que enxergamos como a maneira correta, neotestamentária, porém a teologia deles, opa, vamos até aqui. Isso demonstra para nós uma maturidade bíblica, uma fidelidade às Escrituras e um ensino para nós. Não é porque uma igreja ou fulano, ele fala vezes verdade, vezes algo que talvez seja mais ou menos, que eu vou aderir a tudo que ele fala. E vou seguir esse princípio. Tá? É a situação que, infelizmente, muitos se submetem quanto ao pedobatismo. Tudo que eles falam, a teologia é saudável, mas nesse ponto aqui não. Não tem problema. E relativiza isso. Pergunta aos irmãos, é saudável? Então você é um cristão não 100% fiel às Escrituras, mas 90%? Então, amados, uma pessoa que é comprometida com a palavra de Deus, ela é 100% comprometida. E quando surgem algumas coisas de tradicionalismo, talvez, que não tem embasamento bíblico, eu vou aceitar? Porque a maioria, os outros 90% é correto? Não. Tá? Então nós temos que ter um comprometimento com as Escrituras. Então surge essas duas vertentes batistas. Tá? Isso aqui já foi estudado naquela prévia história, introdução da nossa confissão. Então separatismo e separatismo surge. E agora veremos a origem realmente desses batistas particulares, na onde chamamos da igreja de Jacob, Lathrop e Jesse. Olha o Jesse aí, ó. Ou JLJ. Tá? Então, quando vocês se depararem com esses termos estudando a história dos batistas, você tem que gravar esses 3 nomes, né? Porque foram pastores, líderes da igreja e foram sendo sucedidos por outros. Então, uma sequência de 3 pastores, né? Trouxe toda a gama histórica aqui do nosso estudo. No século XIX, a teoria predominante, é que eu estava olhando ali para ver se passou. Esqueci de passar aqui. A teoria predominante parece ter sido a de que havia vínculos orgânicos diretos entre os anabatistas continentais e os dois grupos de batistas ingleses. No final do século, no entanto, um novo conjunto de ideias começou a ser elaborado, encontrando seu ímpeto na controvérsia sobre o livro de William Whitsitt. Tá? Então gravem esse nome. William Whitsitt. Quem é ele? Tá? Veremos mais para frente. Um questionamento sobre o livro de William Whitsitt, um questionamento sobre a história dos batistas. Ele escreveu esse livro. Um conjunto diferente de historiadores argumentou que pelo menos os batistas particulares devem ser considerados como um movimento proveniente dos separatistas ingleses, sem qualquer vínculo orgânico com os anabatistas continentais ou com os primeiros batistas gerais. Foi afirmado que eles se desenvolveram especialmente a partir de uma igreja em Londres, fundada em 1616, sob o ministério de Henry Jacob, tá? Como uma igreja congregacional independente com posicionamentos semi-separatistas. Porque talvez ainda eram simpáticos a algumas cosmovisões ou teologia, né, da religião predominante na época. Eles não romperam logo com tudo. Então eles ainda eram adeptos a algumas coisas, né? Ou apenas toleravam, tá? Não romperam com tudo. Continuando no próximo slide aqui, que é sobre essa origem, embora afirmassem seu direito à independência enquanto igreja, não acusaram a Igreja Nacional de apostasia. Tá vendo? Porque semi-separatista. E mantiveram relações cordiais com os ministros puritanos que permaneciam lá. E diga-se de passagem, irmãos, homens piedosos. Homens que viveram
né? Escreveram muitos materiais. Jacob foi sucedido pelo pastorado de John Lathrop, que por sua vez foi sucedido por Henry Jesse, na década de 1630. Aí entramos já, né, no período ao qual estamos estudando. Alguns eventos levaram à sucessão de pelo menos um grupo, que aparentemente era formado por pessoas mais radicais em suas objeções à legitimidade da Igreja Nacional. E isso levou à formação da primeira Igreja Batista particular. Então, nessas sucessões, então 3 gerações, digamos, né, 3 sucessões pastorais de uma igreja, o separatismo cada vez mais foi ganhando forma. E as pessoas ali se tornaram mais radicais quanto às práticas, né, da religião ou adoração local, nacional, que podemos entender como anglicanismo. Tá? Então, amados, gravem esse nome, William Whitsitt, porque ele vai nos fornecer aqui alguns documentos históricos importantes sobre esta igreja, tá? JLJ, tá? E com base nesses escritos nós veremos algumas práticas sobre a origem e surgimento dos nossos pais batistas, as primeiras igrejas. Então, continuando. Olha as práticas. A reforma continua. A adoção do batismo de crentes e a recuperação da imersão. Da onde veio essa prática? Aqui nós começamos a ter um contato da origem disso, a gênese disso. A fonte de informação mais importante para as origens dos batistas particulares é o chamado manuscrito Kiffin. Embora o original, ao que parece, não exista mais, uma cópia do início do século XVIII, provavelmente transcrita por Benjamin Stinton, se encontra na biblioteca Angus. É isso? Angus. Aí esse nome aqui, lá em Oxford. Enfim. Tá? Stinton pode ter recebido o original de Richard Adams, um ministro batista particular da segunda metade do século XVII, que tinha sido co-pastor com, olha ele de novo aí, William Kiffin, na Devonshire Square Church, em Londres. Esse manuscrito detalha os eventos na igreja de Jacob, Lathrop e Jesse, JLJ, que levaram à adoção das práticas batistas. Então aqui está a fonte. Se eu preciso conhecer a origem dos batistas, qual que é o escrito que eu vou atrás? O manuscrito Kiffin, tá? De William Kiffin. Então aqui ele está nos fornecendo as suas fontes, o autor. Ele está nos fornecendo quais são os principais documentos a serem consultados. Existe um pastor chamado Jude Clay, tá? E ele escreve muito sobre a história dos batistas também. Esse pastor Jude Clay, se não me engano, ainda está na CBB. E tem sofrido algumas represálias por causa desses livros e dessas fontes históricas que ele tem revelado. Normal, né? Então, o manuscrito de Kiffin. Vamos ver aqui algum trecho, né, que o autor aqui destacou para nós. Ele pegou 2 escritos de 1640 e também de 1641. Em 1640 ele diz: o terceiro mês, a igreja tornou-se 2, por consentimento mútuo. Exatamente metade estando com o senhor Barrybone, então anotem esse nome aí também, e outra metade com o senhor Henry Jesse, tá? Que é um dos sucessores JLJ. O senhor Richard Blunt, estando com ele convencido do batismo, que deveria ser por submersão do corpo na água, assemelhando-se ao sepultamento e ressurreição, e aqui eles fornecem embasamento bíblico deles. Quais são os textos que eles olharam e falaram: peraí, esse batismo aí apenas por aspersão está errado. Esse batismo é apenas de molhar a cabecinha, não é o modelo que talvez as Escrituras estejam nos passando. E teve diálogo sóbrio sobre isto na igreja. Então,
convocou a igreja para conversar sobre isso. Perceba, e então com alguns dos sobreditos, que também estavam assim convencidos, e depois de oração e diálogo, desfrutaram disso. Ninguém havendo até então assim praticado na Inglaterra o batismo. Ué, e o John Smith? Eles não consideram. Provavelmente não aderiram ao primeiro movimento de John Smith. Morreu lá mesmo. Tá? Então veja. Para crentes professos, e ouvindo que alguns da Holanda assim o praticaram, eles concordaram e enviaram o senhor Richard Blunt, que sabia holandês, com cartas de recomendação, o qual foi gentilmente aceito ali e retornou com cartas deles, de John Bate, um professor lá e daquela igreja para aqueles que ele o enviaram. Então eles não foram lá aprender e ter o primeiro contato. Vocês percebem que na igreja, na própria Inglaterra, eles olharam para as escrituras e falaram: opa, tem alguma coisa errada aqui nessa forma de batismo. Vamos conversar? E chamou a igreja para conversar e dialogar sobre isso. Olharam para os textos, refletiram, entraram num consenso, como é dito aqui no manuscrito Kiffin, e aderiram à prática. Ao mesmo tempo, ouviram dizer que na Holanda já praticavam isso. Eles falaram: então vamos lá dar uma olhada. Vamos ver como é que é isso. E foram até lá. Mas o ponto de partida, isso que é interessante, irmãos, é a própria palavra. Não os anabatistas que ensinaram. Não, eles olharam para as escrituras e chegaram a essa concepção. 1641 continua dizendo no manuscrito: eles procederam ali da seguinte maneira. Aquelas pessoas que estavam persuadidas, nisso aqui, amados, já se passou então 1 ou 2 anos, tá? Porque depois ele vai falar 1642. Já retornou, né? Quem que foi lá para a Inglaterra, para a Holanda? Richard Blunt, correto? Que já falava e sabia o holandês. Nisso ele já retornou. Mandou lá um emissário, digamos assim. Então eles procederam ali da seguinte maneira. Aquelas pessoas que estavam persuadidas de que o batismo deveria ser por submersão do corpo, se reuniram em 2 agremiações. Pergunta: aquelas pessoas que estavam persuadidas, será que teve algumas que não? Vai vendo. Né? Se não ele falar, foi unânime, né? Provavelmente ele diria, foi unânime na igreja. Então aí vem a questão do tradicionalismo, que pode ser tão ferrenho na vida da pessoa, que suplante as escrituras, mas simplesmente por tradicionalismo, eu não abro mão dele. Ah não, meu pai, minha avó, todos se batizaram assim, eu vou abandonar isso? Não. Mas a grande maioria, segundo o manuscrito, Kiffin, diz que a maioria aceitou, né? Foi persuadida. Então separaram em 2 agremiações, vocês vão entender por quê. E pretendiam assim se reunir depois disto. Todos estes concordaram proceder igualmente juntos. E então, manifestando consentimento, não por quaisquer palavras formais ou pacto, qual palavra foi hesitada por algum deles, mas por desejos mútuos e concordância, cada um testemunhou. E essas 2 agremiações separaram, uma para batizar o resto, e assim foi solenemente realizado por eles. O senhor Blunt, tá, que foi até a Holanda, batizou o senhor Blacklock. É isso, Maurício? Blacklock. Que era um professor entre eles. E o senhor Blunt, sendo batizado, ele e o senhor Blacklock batizaram o resto dos seus amigos, que estavam assim dispostos. E muitos sendo acrescentados a eles. Então o Blunt, que foi à Holanda, viu lá, constatou aquilo que eles já tinham percebido na própria igreja, na Inglaterra. Ele volta, então,
vê quem são as pessoas que aceitam isso, entenderam biblicamente o batismo por imersão e começam então a batizar. Dividiram em dois, acredito eu, para facilitar, porque não deveriam ser poucas pessoas. Ele vai citar aqui uma lista depois de 42 pessoas ao mínimo, né? Imagina um batismo de 42 pessoas. A gente faz de duas aqui, demora, né? Imagina 42. Então o precursor, que foi Blunt, ele foi lá e batizou, provavelmente o líder aqui, né, o Blacklock, e os dois começaram a administrar o batismo nas outras pessoas. Aí eu trouxe aqui para os irmãos, e eu fiquei parando e refletindo sobre esse texto realmente. E principalmente do que diz, né, os nossos catecismos batistas, o que representa o batismo, e fala sobre isso. Traz esses embasamentos. Os irmãos podem consultar depois. Colossenses 2,12 diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Eu até grifei de amarelo. Eles olharam um sepultamento no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O outro texto que eles pararam, que foi o ponto de partida para o batismo de imersão, segundo o manuscrito Kiffin, Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então o batismo, ele traz uma ideia de sepultamento. Aí eles pararam, olharam para a prática de apenas aspergir água e falaram: isso aqui significa um sepultamento? Jogar uma aguinha na cabeça? Não, um sepultamento, pelo contrário. Qual que é a frase? É 7 palmos de terra no peito, não é? Você não é totalmente enterrado no sepultamento? Não é assim? Aí, opa, peraí. A prática não condiz com o que simboliza e representa o batismo. Então, talvez estejamos errados. Olha que interessante a meditação que esses homens tiveram para partirem para a prática do batismo por imersão. As Escrituras. E às vezes, olhando para o texto, está claro aqui mesmo. Está claro. Ah, pastor, eu olharia para o texto de João Batista, onde Cristo entrou no Jordão. Ele não entraria no rio para molhar a cabeça apenas. Mas, amados, vamos olhar para o texto aqui, que traz uma linguagem metafórica, né? Assimilando o sepultamento com o batismo. E realmente, né? Eu fiquei ali pensando, falei, realmente, esses textos aqui, é que para nós, amados, talvez seja fácil agora, que para nós já é uma prática constante. Mas eu estou falando de homens que não tinham esse costume, estavam num país predominantemente pedobatista. E olhando para esses dois textos, como citado no manuscrito, opa, olha como é o agir de Deus, irmãos. Olha como o Espírito Santo age. O homem assimilando as coisas através da palavra e trazendo para as práticas de adoração. Seguindo, a realização dos batismos. Em seguida foi apresentada uma lista lá de 41 nomes. Aparentemente daqueles que participaram desse batismo. De acordo com o antigo calendário, ainda usado na Inglaterra, o terceiro mês seria maio de 1640. É dito que os batismos ocorreram em uma data que parece ser janeiro de 1641. Olha lá que eu disse aos irmãos, ou 1642. Entre os listados, há 3 cujos nomes também foram assinados na Confissão de 1644. Olha só, olha porque é importante esta igreja, JLJ. Porque nessa lista de batismos, desses 41 nomes, está citado alguns daqueles que subscreveram e editaram a nossa confissão de fé. Quem são eles? Está aqui, ó. Kilcop, Muden e Shepard. Essa parte do manuscrito Kiffin nos esclarece uma coisa.
havia algum contato com os anabatistas holandeses, à medida que Richard Blunt foi enviado à Holanda para receber instruções a respeito do batismo. Mas um ponto que o irmão deve deixar claro, segundo o manuscrito Kiffin: a origem, a concepção do batismo veio da própria igreja, das escrituras, tá? E a questão mais controversa no manuscrito Kiffin é a respeito das ações de Blunt enquanto estava na Holanda, porque surgem algumas dúvidas. Qual? Ele foi batizado lá ou o seu batismo estava entre os batismos realizados em Londres? E aí? De certa forma, o texto é ambíguo e é quase impossível respondermos essa pergunta com certeza, cravar, tá? Mas aconteceu então o batismo de 41 pessoas, tá? Aí as pessoas não gostam, né? Provavelmente essas pessoas aqui todas já haviam sido batizadas por aspersão. Todas elas. Mas olharam para a forma do batismo e falaram: não, isso não é batismo. Então voltaram e batizaram. Realmente, não novamente, realmente, tá? Ao modelo bíblico. Por quê? Porque isso é uma crítica que muitos oferecem à nossa igreja. Ah, vocês ficam rebatizando, isso não tem nenhuma ordenança bíblica quanto a isso. Isso é heresia que vocês fazem. Ficar rebatizando as pessoas. Não, a questão não é essa. A questão é que invalidamos o que foi feito porque não foi aos moldes bíblicos. Por exemplo, batizar com uma pastora. Uma pastora não é ordenada para isso. Ela não foi chamada para ser um ministro do evangelho. Então não consideramos aquele batismo. Não foi com os dois aqui, ó. Alanis e Israel. E eles entenderam, eu mostrei para eles os textos bíblicos, estudamos isso, e eles tiveram a concepção que realmente não era um modelo bíblico de batismo. Então é aceito? Se eu sigo o princípio regulador do culto, e Deus só aceita adoração, batismo entra como adoração? Entra como elemento de culto? Então, se aquilo não é prescrito pela palavra, Deus aceitou? Não aceitou. Ponto final. É simples. Então, batizamos realmente. O que foi feito não é considerado. Ah, se vir aqui um irmão de uma igreja presbiteriana, já foi batizado, tem a fé em Cristo, um homem piedoso, uma mulher piedosa, vai administrar o batismo novamente? Segundo a nossa história, o que eles faziam? Sim. Sim. Ué, se somos batistas? Se somos batistas? E a nossa prática é esta, característica, distintiva, vai ter que passar pelo batismo verdadeiro. Tá? E olha a história aí nos dando base para isso também. Tá? Interessante estudar história, irmãos? Eu falo dos irmãos, eu gosto. Tem irmão que não gosta, né? Tem irmão que acha que é enfadonho, talvez, mas eu gosto. Há, no entanto, certa evidência para acreditar que ele não foi batizado durante sua missão, mas sim durante a cerimônia que ocorreu em janeiro de 1641 e 42. Ele vai trazer essa evidência. Porque surgiu a dúvida, né? Ele foi batizado na Holanda, quando foi enviado, ou quando retornou? Então, segundo a evidência que o autor vai trazer, ele foi batizado na cerimônia. Um dos líderes das duas igrejas que se separaram, Barrymore, escreveu um tratado de 1642 intitulado como? Já lá para a tradução aqui do livro, olha o tamanho do título, né, dos livros que esses homens escreviam. Um discurso para provar que o batismo, apesar dos desvios do anticristo, é uma ordenança de Jesus Cristo. E, visto que ele não era tão íntimo do grupo que se tornou batista, e que este tratado foi especialmente direcionado a eles, ele chamou algum deles de meus amados amigos e conhecidos. Suas afirmações têm muito valor nessa citação histórica. Então, este homem, né, que provavelmente, como diz aqui, ele não ficou com eles. Não ficou com eles. Ele escreveu sobre eles, sobre esta igreja e suas práticas. O tal de Barrymore. É Barrymore? Barrymore, né? Eu pergunto para o Maurício porque ele estuda inglês e sabe melhor do que eu, né? Então, olha os escritos aí de Barrymore. Ele diz o seguinte:
não há fundamento para essa prática de homens batizarem a si mesmos. Então ele vai tecer críticas. E aqui nós já descobrimos por que ele não foi adepto. Talvez não por causa da forma do batismo, né, em si, a imersão, mas porque esses homens estão batizando a si mesmos. Na visão dele, né? Essa prática deve se fundamentar nesses próprios homens, pois não há nenhuma comissão para tal batismo neste mundo caído, e nem para a prática de batizar a si mesmos ou outros, enquanto eles próprios ainda não foram batizados. Por quê, amados? Os irmãos já começam a perceber a evidência aqui de que ele não foi batizado na Holanda. Vocês estão percebendo? Senão não teria essa crítica. Então, de alguma forma, o Blunt, ele teve que iniciar ou batizar a si mesmo. Porque o primeiro, é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se está iniciando uma nova prática de batismo, alguém tem que começar. A pergunta é, esse já é batizado para iniciar? Na visão aqui de Barry Bourne, segundo o seu escrito, da época? Não. E ele invalidou por isso. Ele teceu uma crítica ao Barry Bourne, por causa que essas pessoas teve que alguém batizar a si mesmo para poder iniciar. Aí você pensa, não, Joe Smith fez a mesma coisa. Aí veja, irmãos, que interessante. Vamos lá, vamos continuar a crítica aqui do Barry Bourne. Que mandamento uma pessoa não batizada tem para batizar a si mesma? Pois quando um homem batiza a si próprio, pode ser claramente visto que isso procede de seus próprios erros e não de Deus. Mas, ultimamente, alguns se levantaram alegando, havendo descoberto um novo defeito na forma de batizar. A peculiaridade de suas opiniões e práticas é a imersão. Aí o James Henry lança algumas possibilidades, né, em vista desse escrito de Barry Bourne, que eu coloquei como pressuposto deste escrito. Duas possibilidades parecem surgir das expressões de Barry Bourne. Olha como o trabalho desse homem não foi um trabalho fácil. Porque ele teve que analisar o que esses homens escreveram e teve que começar a trazer para a prática e começar a falar, não, olha o que aconteceu, está aqui, ó. Peraí, mas se ele está falando isso, talvez não diretamente, mas segundo as suas palavras, tudo induz e encaminha o quê? Que o Blunt, ele não foi batizado na Holanda. Olha o trabalho de interpretação de texto. Olha que, se eu e você fomos ignorantes quanto à gramática da nossa língua, ou daquilo que queremos estudar historicamente, não vamos conseguir extrair o que é devido. É necessário conhecermos a língua, ter uma interpretação correta. Tá? Pressupostos. Primeiro, Richard Blunt batizou a si mesmo, assim como John Smith, anos antes. Segundo, Blunt e Blacklock batizaram um ao outro, a si mesmos. Entrou os dois no magistério, né? E um batizou o outro. Mas entende-se. Para nós soe como algo estranho, talvez. Aí eu pergunto, e você lá na hora, você ia aceitar isso? Eu falo, peraí, isso não tem embasamento bíblico. Talvez você fosse um Barry Bourne. Né? Ele olhou para aqui e falou, peraí, tá estranho esses dois lá dentro do batistério, um batizando o outro, né? E ele não aceitou realmente. Mas aí que vem, né, a questão do bom senso. Mas vai partir de onde essa nova prática? Quem vai iniciar então? E ainda mais para eles que já aceitavam e criam que a igreja era autônoma. Autônoma no que sentido? Toda a autoridade era dada à congregação, à igreja, eles eram congregacionais, estão lembrados disso? E a igreja já estava aderindo a isso. Por que não? Se a igreja aprovou. Porque não tem embasamento bíblico. Peraí, então vamos analisar com calma isso. Mas enfim, ele já escreveu um tratado, né? Escreveu um livro sobre isso. Segundo, pressuposto, possibilidades. Blunt e Blacklock batizaram um ao outro a si mesmo, e então
prosseguiram batizando o restante. Em ambos os casos, a objeção de Barrybourn reside na falta de um administrador qualificado. Isso tenderia a comprometer a noção de que Blunt foi batizado na Holanda. Há indicações nos escritos de alguns autores batistas particulares que aparentam confirmar essa interpretação. Enquanto procurava defender a validade do batismo de crentes, como praticado pelas igrejas recém-formadas, contra o criticismo de Barrybourn, aqui está Barbourne, né? Barbourne, de que ele era ilegítimo por causa da falta de um administrador adequado que fizesse parte de uma sucessão apostólica. John Spielberg escreveu, e aqui entra um outro nome que você tem que conhecer no que tange a história dos batistas, John Spielberg. E o que esse historiador também escreve? Primeiro, eu coloquei aqui quem foi John Spielberg. John Spielberg se destaca como um nome de peso na tradição batista reformada. Muito provavelmente ele também foi membro da igreja JLJ. Também foi um membro. E diz ele, em virtude dessa união deles, isto é, a igreja local, com Cristo como cabeça, o corpo assim coletivamente considerado tinha o poder, olha o que escreve Spielberg, tinha o poder e a autoridade de Cristo neles mesmos para escolher um ou mais de seus membros à medida de que fosse requerido, a conceder autoridade a ele. À medida que fosse requerido e conceder autoridade a ele, ou eles para administrarem o batismo a todo o corpo, e a si mesmo em primeiro lugar, como parte do todo. Onde há falta de algo, deve necessariamente haver um começo para suprir essa falta. Entenderam? Spielberg então fala sobre a autoridade da igreja. Exemplo. Hoje eu sou o único ministro aqui autorizado para a administração da ceia e batismo. E se eu morrer amanhã? A igreja fica sem ceia e batismo? Hã? A igreja elege um líder. A igreja levanta um homem piedoso, capacitado, e coloca ele como pastor. É assim que vivem as igrejas congregacionais. A autoridade vem da igreja. Vem do corpo. O corpo analisa. Como foi levantado lá em Atos 6, lá, os diáconos? Quem que escolheu? A própria igreja. Dentre vocês, homens piedosos, Pedro diz. Levantaram os nomes, teve um sorteio, claro, mas oraram. Mas quem colocou aqueles possíveis candidatos lá foi a igreja. Talvez os primeiros diáconos da história, né? Os primeiros. Mas quem elegeu? A igreja. Né? Então, amados. E olha, algo interessante, né? Uma pergunta de seleção para os irmãos. Para ser pastor, precisa ter seminário? O que você acha? Precisa? Tem um que falou que sim, Felipe aqui falou que não. É bom ter, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Esse homem pode ser um homem muito piedoso, conhecedor das Escrituras, fiel, né? Charles Spurgeon. Se formou na biblioteca do avô. Não foi ordenado e quando quiseram ordenar ele outros pastores, ele falou, não, foi Deus quem me ordenou. Depois ele acabou abrindo o seminário, porque ele viu a importância de se ter. Mas não Sim, é uma obrigação. não é uma obrigação. E dependendo do contexto, dependendo da situação em que a igreja se encontra, talvez não terá como fazer esse seminário. E terá que ter um líder. E significa que não é um líder instituído por Deus? Porque não teve um seminário? Entendem? O que é o bom senso? Para onde caminhamos? Porque esse Barrybourn levou tudo ao pé da letra, realmente. Não. Homens batizando assim mesmo? Não tem nenhum mandamento bíblico quanto a isso. É válido o que ele levantou? Eu acredito que até seja válido, né? Por olhar e achar estranho, mas faltou um pouco também, né? De analisar o contexto a qual estava sendo iniciado ali o batismo por imersão.
Pode falar. Pastor, parece que ele viu justamente essa legitimidade desses homens que não eram ordenados, né? Mas esse outro que complementa o raciocínio dele, dizendo que mesmo que eles não fossem, era legítimo em partes o ministério deles. Mas a partir do momento que a igreja entendeu que deveriam ser ordenados e essa atribuição era da igreja, então eles deveriam ordenar eles para que assim eles pudessem continuar fazendo aquilo que ele tivesse legitimidade. Exatamente. Mas tudo é partir da própria igreja, né? Pode falar. Se fosse levar em consideração isso, pastor, a nossa própria igreja mesmo, quando o senhor teve aquele problema lá que os pastores da CBB não deram nenhum apoio para o senhor, se fosse pensar desse lado, o senhor não poderia ter começado essa igreja, porque não tinha quem desse esse apoio, né? Então, teve que ter um início, né? O senhor teve que começar a igreja, né? Mesmo sem ter alguém que estivesse lá dando esse apoio. Exato. E foi o próprio Deus que foi capacitando o senhor, dando os ensinos e a igreja foi crescendo. Exatamente. Então, se fosse levar o pé da letra de que precisa ter alguém por trás dando apoio, dando esse suporte. Sim. E muitos levam. Muitos talvez possam olhar para a nossa igreja e como ela foi iniciada e fundada e falar, não, é ilegítimo. Por quê? Primeiro, porque o pastor não foi ordenado. Segundo, porque não teve nenhuma outra igreja por detrás apoiando esse trabalho. Mas espera aí, quantas igrejas batistas reformadas existiam em Mogi das Cruzes? Nenhuma. Como que ia fazer? Se fosse... Eu estava assim, ó, quando as igrejas da CBB fecharam as portas para mim, eu olhei para minha esposa e falei, e aí? Vamos fazer o quê? Desigrejado agora? O que a gente vai fazer? Presbiteriano não iria. O Batista já estava no meu sangue, já estava fluindo em mim. Eu falei, não. E agora? Eu falei, vamos começar a se reunir lá. Pensar dessa maneira, nem ia iniciar a igreja. Exato. Tanto que a gente só foi inaugurar a igreja realmente depois de um ano em assembleia. Depois de um ano aqui de um ponto de pregação, e algumas pessoas começaram a vir. Aí tivemos um número aceitável de membros, se não me engano foi 9 ou 10, por aí. Muitos nem estão mais no nosso meio, né? Mas ali eles aprovaram, né, a questão do pastoreio, do ministro do evangelho, né? Elegemos uma diretoria, fizemos uma ata de assembleia de inauguração e assim começamos os trabalhos. Mas também é uma paixão, né? Ele falou que realmente as igrejas começaram assim, né? Começaram assim. Tinha que ter um ponto de partida, né? Tinha que começar a se reunir. Tem que ter, ué. Por exemplo, lá, os irmãozinhos lá em Minas Gerais, lá, Flávio. Orar, porque Deus pode levantar um entre eles, fiel às Escrituras, e começaram um trabalho. Né? Porque não tem nada lá, segundo o irmão passa, né? Não tem nada. E é longe. Minas Gerais é gigantesco, irmãos. Minas Gerais é gigantesco. Quantas cidades lá em Minas Gerais não tem um trabalho batista reformado? Como o Helder veio do Espírito Santo. Presbiteriana tem até, né? Mas batista reformado não tem. Até falei para ela, você não começa a trabalhar aí. Né? Quem sabe, né? Um dia. Quem sabe. Mas tem que ter o ponto de início. Você fala, Fabiano? É a questão da ordenação dada por Deus, né? Primeiramente, né? Depois ela tem que ser... Exato. Exatamente. Da mesma forma que a igreja pode falar, não está mais apto para ser pastor, não. Tira. Tá? Esse é o método congregacional. Tá bom? Pode falar. Só uma pergunta. Diga. É uma pergunta mesmo. No caso, o batismo começou com o João Batista. O batismo, né? Sim. Aí, no caso, quem batizou ele? Vai chegar nesse ponto aqui. Vai? Vai chegar nesse ponto aqui. Então vamos lá. Seguindo. Depois de Spielberg. Anote esse nome, tá? Repito, é muito importante os escritos desse homem aqui. Tem muita coisa que ele escreveu sobre a história dos batistas. Tá? Muitos relatos. O Jude Clay usa muito os escritos dele. Então, a autoridade da igreja. Spielberg argumentou que a igreja tinha o direito de apontar seus próprios administradores do batismo, os quais haviam sido autorizados a restaurar a ordenança
sem um batismo prévio. Na segunda edição do livro de 1652, ele expandiu essa defesa, argumentando que pregadores, apesar de não serem batizados, podiam administrar a ordenança aos outros. Seu direito para administrar o batismo não dependia da sucessão dos apóstolos, mas das Escrituras. Se alguém objeta, como então eles podem receber outros na ordem estabelecida no Evangelho, se eles mesmos não estiveram nela? A resposta é: se há um começo, alguém deve ser o primeiro. E a nossa obediência a Deus depende apenas da sua palavra. Ou seja, a forma por imersão é bíblica. Foi constatado pela igreja? Então, ok, vamos começar a fazer. Como? Através da própria autoridade da igreja. Então, amados, continuando. Além disso, além do evangelho, uma vez instituída, permanece firme e inalterável para que todos os que creem obedecem e se submetem a ela, após haverem feito uma pública profissão de fé. Né? Aí ele dá alguns embasamentos bíblicos aqui quanto a essa profissão de fé. Né? Tem até a grande comissão citada aqui. Então era um início, segundo Spielberg. E era aceitável como foi feito. Então, para Spielberg, a falta de um administrador que fizesse parte da sucessão dos apóstolos não representava dificuldade alguma. As Escrituras providenciam um mandamento para a recuperação da ordenança que foi perdida. Então, amados, outro autor chamado John Gosnold, escrevendo em sua obra intitulada sobre a doutrina do batismo, ou um discurso sobre o batismo nas águas e no Espírito, disse: se alguém objetar que o primeiro entre nós nessa nação administrou o batismo, enquanto ele mesmo não era batizado, e que, portanto, não poderia ser administrador legítimo, nós respondemos prontamente: o primeiro a administrar o batismo deve necessariamente não ser batizado. Aí, Israel, agora sim. Assim como aconteceu com João Batista. E, contudo, ele foi julgado como um administrador adequado para batizar alguém tão excelente quanto o nosso próprio Senhor. E batizou o próprio Cristo. E ele não quis no início. Ele falou: não, o correto é o Senhor me batizar. E que isso não é necessário que assim seja. E João Batista foi lá e batizou Cristo. Tinha que ter o início. Tinha que ter o começo. Mas talvez na visão de Barry Bourne, se estivesse lá no dia lá com Jesus e João Batista, falou: não, Senhor, está errado. É o Senhor Jesus que tem que batizar João Batista. Depois ele começa a batizar os outros. Mas foi assim? Não. Né? Então essa questão, lançada aqui por esse novo escritor, John Gosnold. Como esses homens escreviam, hein? Por que a gente escreve tão pouco, hein? Nem lê. Né? Você vê que tem algo cultural aqui. E que Deus usa, é igual ao judaísmo, né? Que Deus usa essas culturas, qual ele próprio, né? Erege, constrói e coloca fatos importantes em mão de pessoas diligentes. Um judeu lida como com o ensino para com seus filhos? Como é que ele leva? Leva a cabo. Para ele é algo importantíssimo. E não só eles, até no islamismo. Estava vendo aí na Copa aí, lá no Catar, tem umas esculturas assim. Sabe qual que é as esculturas que fizeram todos os graus? O feto dentro de um útero. Uma imagem cortada assim, e mostrando o bebezinho e o útero assim, aí vai em cada parte. Por que eles fazem aquilo? Porque aquilo é algo importante para eles. Pode abortar lá no Catar? Não pode. Persegue o evangelho, sei disso. É um país predominantemente islã. Mas, no que tange a ensinar os seus filhos, né, assim como o judaísmo, aí vamos para a Inglaterra, olha para quem Deus ortogou, né, a responsabilidade de iniciar coisas. A pessoas diligentes, responsáveis. Deus, amados, nunca vai entregar uma grande comissão dessa, tarefa,
para pessoas que são displicentes, correto? Para pessoas que não estão nem aí, que nem leem. Então, eis a importância de nós termos vidas que se preocupam com a leitura, com a escrita, com a meditação, com o ensino. Porque a nossa cultura, irmãos, é uma cultura perdida, essa cultura brasileira. E se nós queremos iniciar, porque a nossa igreja também é uma igreja de início, percussora em Mogi das Cruzes. Se nós queremos ter longevidade, nós temos que começar a ter mais diligência nisso. Deixar a preguiça de lado e começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Já lancei o desafio na última semana, né? Livros em inglês para serem traduzidos, né? Tá lá, quantas páginas, Rodrigo? 1.000 e pouco, né? E o livro é 500, quase 500 reais, né? 400 e pouco. Um livro do Kitt, Benjamin Kitt. Viveu nessa época aqui, ó. Né? De tipologia. Olha aí como eles escreviam. Então, amados, era um início. E ele cita aqui João Batista. Falta só 2 slides, tá? Então, olha lá. Hercules Collins. Alguém lembra de Hercules Collins? Também um dos redatores ali da nossa confissão de fé. Escreveu o Catecismo Ortodoxo que nós utilizamos hoje. Hercules Collins. Ele escreve uma resposta. Tá? As palavras de Gosnold implicam que o primeiro administrador do batismo, entre os batistas particulares, não era batizado, e assim ele não poderia ter sido batizado na Holanda. Então, de acordo com esses escritos que vimos, lança-se fora o pressuposto que o Blunt foi batizado na Holanda. Então não, ele foi batizado na própria Inglaterra, naquela cerimônia de 1641/42. Para que não se pense que Gosnold estava se referindo a John Smith, as palavras de outro líder batista particular precisam ser ouvidas. Em sua obra de 1691, Believers, aqui é Hercules Collins, não, cadê a tradução desse? Não colocou aqui, né? Enfim, esse escrito, Hercules Collins foi um pastor batista inglês, tornou-se pastor da igreja Wapping em 23 de março de 1676 e 77. Escreveu com veemência a resposta, veja só, a resposta de Hercules Collins, às acusações de John Wall. A ordenança de Cristo, a qual foi perdida na apostasia, não poderia ser restaurada. E tem um parênteses aqui que me deixou encabulado. Já até mandei para alguns historiadores aí. Marcos Paixão não me respondeu ainda. Tal como aconteceu com a festa dos tabernáculos, que há muito havia se perdido. Aqui eu não sei se ele está querendo dizer sobre o período de Macabeus até a vinda de Cristo, né, que foi restaurado lá pela profanação, né, do Império Romano, ou se de alguma forma nossos pais batistas começaram a praticar essa festa dos tabernáculos. Não sei. Não sei responder aos irmãos, mas ficou esse gap aí, do que ele está querendo se referir nesse parênteses aí sobre a festa dos tabernáculos. Tá? Mandei lá para o nosso querido pastor Marcos Paixão, aguardando a resposta, depois eu passo para os irmãos. Afirma então, amados, a menos que fosse da maneira tão indigna como você falsamente afirma. A saber, qual que é a afirmação indigna? Que os batistas ingleses receberam seu batismo de John Smith. Hercules Collins fala que isso é uma falácia e isso é uma mentira. Porque o John Smith foi justamente aquele que foi um dos, né, precursores das igrejas batistas gerais. E essa é a grande carta na manga da CVB também. Né? Em falar que a nossa origem sempre foi arminiana. Mentira. Mentira. Tá? Então veja. Isso é absolutamente falso, diz Hercules Collins. Inclusive alguns que ainda estão vivos conhecem bem o quão falsa essa afirmação é. Amados, isso aqui é... Nós precisamos, nós que prezamos pela verdade, ter evidências sobre fatos da igreja, deixar isso registrado, escrever coisas. Por quê? As famosas narrativas, desde aquela época, são lançadas
falsamente, narrativas falsas, que se tornam verdade. Olha o perigo da mentira aí. Das ditas fake news. Tá? Graças a Deus, eram homens piedosos, preocupados com as suas origens e que escreviam sobre. Né? Então, ainda temos pessoas vivas aqui sobre a origem da nossa igreja. Talvez fosse necessário escrever um documento sobre a origem da nossa igreja. Como que ela foi fundada. Assinar pelos membros fundadores aqui dessa igreja. E deixar isso arquivado. Porque pode surgir aí falastrões dizendo, não, o pastor saiu em rebeldia lá da igreja. Né? O pastor não sei o quê. E que não é muito difícil. Tá acontecer. Então os membros fundadores assinam, escrevem, vamos redigir essa história e deixar arquivado. Pronto. Para não surgir essas mentiras, essas falácias. Né? Seria interessante o pastor, o Ju, que estava no início, escrever como foi. Sim. E a gente tentava juntar, Compilar tudo, né? compilar tudo e trazer a perspectiva de cada um. Muito bom. Os evangelhos, né? Cada um numa perspectiva, depois junta tudo. Né? Então, amados, isso é importantíssimo. Acho que desde o início tem eu, minha esposa, Victor, Isadora e Laura, né? E a Maria. Temos 6 membros aqui, fundadores. Né? Desde o início, desde a fundação da primeira Assembleia. Então veja a resposta de Hercules Collins. Então, amados, o que fica para nós, e vamos encerrar por aqui hoje, que o batismo não teve origem em John Smith. Tá? Para Collins, uma associação com John Smith era completamente indesejada, principalmente por causa da sua teologia. O testemunho oral das testemunhas oculares ainda vivas, como William Kiffin, estava vivo e escreveu manuscritos Kiffin, né? E ativo entre os batistas particulares de Londres nesta época. Era suficiente para refutar tal ideia. Então, ao que parece, seria melhor concluir que o batismo entre os batistas particulares foi restaurado a partir de dentro do seu próprio círculo e não recebido de alguém de fora dele, seja quem for. Tá? Então, está aí para os irmãos, né, alguns dados históricos da nossa igreja e o surgimento e desenvolvimento das nossas práticas. Tá bom? Ficou alguma dúvida dos irmãos? Irmãos, não sou um historiador nato, tá? Tenho feito uso exclusivo do livro, estou aprendendo também bastante com esse livro, né? Então, qualquer dúvida que surja, eu conheço os pastores que são mais especialistas do que eu e eles podem nos auxiliar, né? Caso surja alguma dúvida. Mas caso eu souber, eu posso responder aos irmãos. Mas que tenhamos aí um crescimento na nossa identidade. Acho que agora, irmãos, com esse estudo, mais os outros de eclesiologia, a nossa identidade está sendo redigida. Tá? Você está começando a ganhar características. Olha como isso é interessante. Né? Sabendo quem nós somos como igreja. Então é um assunto que, ainda bem que os novos membros estão aqui, estão tendo contato e já podem se aprofundar nisso e saber qual terra, qual solo estamos pisando. Né? Às vezes chega na igreja e você não sabe, mas peraí, de onde veio? Para onde foi? Né? De onde surgiu essa igreja? E não se sabe. Não se sabe. Né? Então não é o nosso caso. Aqui nós vamos sempre ter essa transparência da nossa história, da nossa confessionalidade, em tudo. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.